Nosso tema de meditação de hoje é equilibrar para manter harmonia entre cérebro e metabolismo. Até muito recentemente, pessoal, a pessoa que ousasse relacionar o cérebro ao metabolismo seria visto como uma pessoa doida, maluca. Pois é, quanta gente pirada estava certinha sobre essa conexão, não é verdade? Essa relação hoje ela é famosa e muito estudada na medicina. Ela é tão importante que ganhou até um episódio inteiro nas minhas temporadas anteriores, quando eu falei sobre o jejum intermitente. O nosso corpo tem 36 trilhões de células e nele 10 mil vezes esse número só de bactérias. Imagine isso. 90% dessas bactérias vivem nos nossos intestinos com uma função essencial: manter uma excelente comunicação bidirecional entre o intestino e o cérebro. O intestino tem cerca de 100 milhões de neurônios. Será que você sabia disso? Lá nos intestinos existem também as famosas células enterocromafins, que são as vedetes da serotonina. Elas produzem serotonina e elas mantêm essa amizade íntima com o nervo vago. Elas são simplesmente incríveis. No intestino, só para vocês terem uma ideia, armazenada mais de 80% da serotonina produzida por elas, e além disso, ali também são produzidos mais de 30 tipos de neurotransmissores. As células enterocromafins mantêm uma comunicação, como eu dizia, muito animada e direta com o nervo vago, e a gente sabe que a ativação do nervo vago reduz a inflamação, reduz a sensibilidade às alergias, promove memória, aumenta a cognição, porque, claro, vai liberar acetilcolina e melhora o sistema imune, ao lado ainda do aumento do estado de relaxamento, porque libera ocitocina, sim, a substância do relaxamento, do prazer. Imagina uma meditação que motive e acelere o relacionamento entre o sistema digestivo e o cérebro. Vamos falar dela? Mas antes disso, eu quero falar um pouquinho sobre o nervo vago e o estado meditativo. Uma das maneiras que a meditação pode possibilitar e melhorar a comunicação entre os intestinos, claro, o sistema digestivo e o cérebro, é sem dúvida alguma através do estímulo do nervo vago. Como já se sabe por aí, o vago mantém um diálogo intenso com os intestinos através das células enterocromafins. Nós sabemos também que essa comunicação promove muita coisa importante. Ela promove ainda mais a presença de neurotransmissores e de hormônios que serão utilizados por todo o corpo na reparação de tecidos, na proteção de sistemas funcionais e principalmente na famosa autorregulação, famosa e ovacionada autorregulação. O vago tem um papel muito importante nisso tudo. Estudos neurológicos, não tão recentes assim, já de uns 10 anos para cá, têm mostrado uma notável influência do estímulo do nervo vago sobre o que na neurociência se chama de Default Mode Network. Em outras palavras, rede de modo padrão, em português. Vamos olhar um pouco o que significa isso, porque é de muita importância a compreensão disso para o tema de hoje. Esses estudos têm mostrado que estimular o nervo vago pode ter benefícios terapêuticos em algumas formas, por exemplo, de ansiedade, de transtorno do estresse pós-traumático, da epilepsia, da dor crônica, das enxaquecas e, inclusive, dos distúrbios de sono. Os tratamentos que visam modular a atividade do nervo vago, como um conhecido como estimulação vagal, são, portanto, considerados opções terapêuticas muito seguras. E o que seria essa rede de modo padrão que eu falei? E o que ela tem a ver com o estado meditativo? Ela tem tudo a ver. No momento em que a gente desativa essa rede. Vamos entender isso. Essa rede está muito ativa quando o cérebro está em repouso, acordado, quando nós estamos em vigília, e estamos divagando mentalmente. É exemplo de quando estamos pensando aleatoriamente sobre outras pessoas, sobre situações, sobre nós mesmos, lembrando do passado, vagando à deriva nos pensamentos. Você conhece isso muito bem, como eu.
Eu conheço isso muito bem. Isso é muito comum em nós. A rede de modo padrão promove um estado progressivo e interminável de agitação mental, no qual não há o silêncio mental, não há o vazio. Não se chega, inclusive, a lugar nenhum, a gente continua espiralando de um pensamento para outro indefinidamente. Permanecer nesse estado gera sérios distúrbios cognitivos, gera muito estresse tóxico, que foi o tema da nossa semana passada, da nossa meditação, e, portanto, gera uma inflamação sistêmica que está na base de demências e outras desordens psiquiátricas. Então, isso é uma coisa que não é boa. E vocês podem crer que existem muitas pessoas que vivem constantemente com essa rede de modo padrão ativada. A gente pode certamente dizer que a rede de modo padrão impede a experiência profunda do estado meditativo, já que a mente não se estabiliza, ela não é capaz de focar, ela não é capaz de desativar essa rede para que ela possa experimentar o estado meditativo. Mas será que isso é possível com a meditação? É sim, e há uma maneira de fazê-lo de forma não invasiva. Seria primeiro através da estimulação do nervo vago, e uma outra célebre maneira de estimular o nervo vago é cantando ou assoviando, o que acontece em muitas meditações do Kundalini Yoga, inclusive a que eu vou oferecer hoje. Gosto de citar o David Creswell, nas suas palavras, ele disse que quando ele investigava a meditação no controle da rede de modo padrão, ele disse o seguinte: nós vimos em nossas pesquisas que a meditação pode reduzir biomarcadores inflamatórios e alterações no cérebro. Acreditamos que essas mudanças cerebrais fornecem um marcador neurobiológico para melhorar o controle executivo cerebral. Ela vai também mitigar os efeitos tóxicos do estresse e as reações inflamatórias generalizadas. Então, a meditação, nós temos recursos simples e para esse tipo de controle necessário para reduzir o nosso sofrimento cerebral e emocional. Então, eu trago aqui a meditação para equilibrar cérebro e metabolismo. Essa meditação é considerada uma prática do Kundalini Yoga muito usual, ela atua no eixo intestino-cérebro através do nervo vago, então nós só vamos fazer com que o vago faça o seu trabalho e o metabolismo faça o seu e coloque as células enterocromafins com o vago conversando. E aí isso leva a um favorecimento desse estado meditativo ampliado, além de todos os outros benefícios. Eu volto no estado meditativo, que ele poderia ser traduzido como uma condição da mente em que a pessoa não está presa às demandas habituais. A gente falou disso semana passada. Nós vamos criar esse campo no qual nós estamos atentos, plenos e perfeitamente conscientes, sem, contudo, estarmos focados em um ou outro pensamento, esse campo do vazio que muitas vezes é confundido com o do silêncio, que, na verdade, é mais uma ausência de anseios. Então, para experimentar esse vazio, nós vamos atravessar aquilo que nós comentamos, que é o vale dos pensamentos e aquela tortura das ideias e de eventos que ocorrem, de fenômenos que ocorrem. Nós vamos simplesmente dar passagem sem resistir, permitir até que a gente chegue naquele lugar em que é o lugar do vazio, é o campo meditativo profundo, em que nós estamos em tudo e em nada ao mesmo tempo. Esse é o momento final da nossa meditação, né? Só lembrando vocês que é quando então você relaxa da técnica e vai se deliciar com a experiência meditativa propriamente dita. Então, vamos à meditação. A postura. Você vai se assentar, como de praxe, ou no chão, ou numa cadeira, ou no sofá, desde que você possa manter a coluna ereta, o queixo ligeiramente encaixado para dentro e o peito para fora, tudo muito delicado, sem exageros algum. Aí nós vamos mais uma vez olhar para a ponta do nariz. Se isso for difícil, fecha os olhos e mantém o foco na ponta do nariz. Você vai dividir os dedos da sua mão dessa maneira, olha, dedo mínimo e anular juntos, o indicador e dedo médio juntos e o polegar separado, fazendo um V entre os seus dedos, das duas mãos.
E você vai colocar os seus braços com essa postura de mão ao lado, os seus antebraços bem paralelos ao seu tronco. Essa é a postura. E as mãos estão para fora e elas estão mais ou menos na altura dos ombros. Entenderam? As omoplatas são pressionadas, então eu forço o meu ombro para trás de modo a pressionar as minhas omoplatas lá atrás. Pronto, essa é a pose. Então, mais uma vez, faça um V com a sua mão, unindo o dedo mínimo com o dedo anular, o indicador com o médio, e separe os seus polegares bem das suas mãos. Muito bem. Feito isso, nós vamos à respiração. Você vai inspirar pelo nariz em 10 tempos curtos. São curtinhas inalações. Segure o ar lá dentro e mentalmente você vai entoar algo, cantar mesmo, algo sagrado para você. No Kundalini Yoga, nós usamos nessa meditação um mantra que é o Ad Sat, Jugad Sat, Hebi Sat, Nanak Hosi Bi Sat, que quer dizer, a verdade sempre foi, ela atravessa todos os tempos, Jugad, ela está aqui agora como verdade e ela permanecerá verdade. Então, a realidade, a força da realidade é uma só, a força dessa verdade que atravessa os tempos do passado, do presente e continuará atravessando os tempos do futuro. Mas você pode usar, repetir palavras, se você tem uma religião, da sua religião, se você não tem, algo que ajude você a se conectar com alguma coisa maior que você, mais sagrada que você, ou mais sagrado que você. E aí, então, você entoou essas palavras, você expira pelo nariz nos mesmos 10 tempos. Pá, 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 pá. São expirações bem curtas. E repetimos a sessão, deixa o ar fora agora e repete o mantra. Então, de novo, inspire em 10 tempos pelo nariz, segure, entoe ou cante algo que seja sagrado para você. Não pode ser tão longo. E aí você terminou de cantar, expire de novo pelo nariz em 10 tempos, bem curtos, deixa o ar fora e entoe de novo. E reinicia o ciclo. Nós vamos fazer um tempo de 3 a 11 minutos, escolhe o que é mais confortável para você. E para finalizar, sempre aquele detalhe importante. Inspire, expire e vai para a quietude para você experimentar essa equalização. Deixa a experiência do sagrado decantar em você. Tá bom, gente? É isso aí. Beijo.